Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Chegamos hoje ao final das nossas leituras e meditações do livro do profeta Jeremias. O capítulo 52 é quase idêntico a 2 Reis, capítulo 24, 18 ao capítulo 25 até o verso 30. Provavelmente esse apêndice histórico foi acrescentado ao livro de Jeremias para mostrar como a mensagem foi cumprida. Existem algumas semelhanças de conteúdo com o capítulo 39, mas alguns acréscimos quanto aos utensílios levados do templo e, surpreendentemente, faltam as instruções de Nabucodonosor sobre a proteção de Jeremias. Dos versos de número 1 ao 3, de forma explícita é declarado que Judá e Jerusalém provocaram tanto a Deus que precisavam ser retiradas de sua presença. Verso 3. A ira do Senhor tem sido provocada em Jerusalém e em Judá de tal forma que tenho que tirá-los da minha frente. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Dos versos 4 a 11 é relatada a fuga do rei Zedequias, como já fora dito em capítulos anteriores. Como Zedequias desobedeceu às ordens de Deus, deixando de se entregar aos babilônios, sofreu a penalidade que os reis rebeldes costumavam receber. Teve os seus olhos furados. Sofreu também pela morte de seus filhos, pois estes foram mortos diante de seus olhos, bem como todos os nobres. Versos de número 9 a 11. E ele foi capturado, e ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. E então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. Dos versos de número 12 ao 16 é relatada a chegada de Nebuzaradã, comandante da guarda imperial da Babilônia, e o começo da destruição de Jerusalém. Ele foi responsável pelo incêndio do templo, dos prédios mais importantes de Jerusalém, também derrubou os muros em torno de Jerusalém. Verso 13. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o edifício importante foi incendiado por ele. A seção dos versos 17 ao 23 contém uma descrição dos utensílios do culto levados como despojo do templo, complementando a passagem paralela de 2 Reis, capítulo 25, do verso 13 ao 17. Alguns dos itens não são tão fáceis de identificar. O mar de bronze, por exemplo, era um tanque grande, de mais de 4 metros de diâmetro, apoiado sob 4 grupos de bois de bronze orientados pelos pontos cardeais. Muitas peças grandes foram desmontadas para serem mais fáceis de carregar. Jerusalém tinha sido saqueada já uma vez antes, leia lá em 1 Reis capítulo 14, do versículo 25 em diante. E agora está sendo pilhada de novo. Bronze era o metal que mais havia, porém ainda restava prata, ouro e até copos de cobre. Verso 17. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Dos versos 28 ao 30 encontramos a contagem dos babilônios. Os números citados aqui são diferentes dos de 2 Reis 24, versículos 14 e 16. 3.023 pode ser o número de homens adultos deportados e o número de reis deve englobar todos os deportados. O 18º ano é 587, 586 a.C., de acordo com a contagem babilônica. 2 Reis 25:8 faz a contagem segundo o costume dos hebreus, como 2 Reis 24:12 para o verso 28. O ano 23 é 582, 581 a.C. Bem, de qualquer sorte, o que nos importa é que a palavra de Deus foi cumprida e o povo foi levado cativo. Nos versos 31 ao 34, vemos o relato que a família real judaica foi tratada melhor quando Evil-Merodach, Amel-Marduk, filho de Nabucodonosor, subiu ao trono. Ele reinou somente um ano, de 561 a 560 a.C. Verso 34. Dia após dia, o rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária, enquanto ele viveu até o dia de sua morte. Tabletes de barro descobertos da porta de Estar, em Babilônia, confirmaram que Joaquim recebia uma pensão do rei. Estes fatos históricos são quase um post-scriptum anticlimático depois de um período muito dramático espiritualmente. A mensagem de Jeremias, tão ridicularizada por seus compatriotas, traduziu-se na história quase que ao acaso. Deus, no fim, trouxe o castigo prometido sobre o seu povo apóstata e idólatra e começou a pesada disciplina do exílio. Apesar desta calamidade terrível, a esperança de que Deus restauraria seu povo não morreu e um remanescente fiel voltou para repovoar a pátria. Quanto a Jeremias, não temos mais informações de sua morte ou em que lugar ele morreu, se de fato foi no Egito, como nos parece ser
visto em capítulos anteriores. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com a introdução do livro das Lamentações de Jeremias.